Olá, tudo bem? Estamos aqui novamente, eu, Thiago Bertoni, do Cinema em Debate, e o Hector, nosso convidado. E hoje nós vamos fazer um vídeo especial, não sobre um filme somente, mas sobre o grupo Monty Python. A gente vai falar um pouquinho dos três filmes que eles lançaram no cinema, um pouquinho da influência deles na comédia em geral. E aí, novamente, fica o aviso. Se você não assistiu os filmes, para o vídeo, assiste e volta aqui depois, porque teremos muitos spoilers. E é isso aí. Vamos lá, eu vou fazer uma introdução rapidinha. O Monty Python surgiu no final dos anos 60 com o programa O Flying Circus, que está Posso, disponível. posso fazer a trilha sonora? Pode, pode. Assoviando aqui? Pode. Vai. Então eles surgiram no final dos anos 60 com o programa que está na Netflix, o Flying Circus. E depois, com enorme sucesso, eles ingressaram no cinema e fizeram três. Na verdade, tem um filme antes que é uma compilação de sketches, mas aí lançaram Em Busca do Cálice Sagrado, A Vida de Brian e O Sentido da Vida. Três excelentes filmes. Estavam todos na Netflix, agora O Sentido da Vida não está mais, mas os outros dois estão lá, então aproveitem e divirtam-se. Mas podem começar a falar sobre o que vocês quiserem. Vamos na ordem? Cálice Sagrado? Acho que é, né? Acho que é. Acho que Manda aí, Hector. Você que viu a primeira vez, você viu agora? Cara, Você tá eu fresco aí. achei se é o primeiro filme, eles conseguiram extrair o máximo da inspiração e botaram no filme ali, porque cara, é é hilário, né? espetacular, é hilário, é hilário. E assim, é um tipo de humor que acho que tem quem não goste, né? Eu gosto demais de nonsense, assim, dessas coisas bizarras que a coisa acontece ali e Quebram aparece regras, algo. né? Hã? Eles quebram muitas regras, né? Total. Na verdade, não sei nem se tem regra, né? Não tem muito. Não, já, Não, cara, já começa com o cavalo imaginário, né? Aí você já acabou aí, né? meu. Não, Eles começam brincando na introdução com o que não tem Isso. orçamento. Não, porque eles começam com as legendas suecas no começo, né? Cara, esse é um ponto muito interessante de falar do Monty Python. Assim, hoje ainda é transgressor. Naquela época, cara, devia ter sido algo assim chocante, né? Porque eles quebraram diversas regras da comédia primeiro e depois do cinema em si, né? Hoje a gente está muito acostumado. Na Sim, verdade, a gente cresceu com muita gente influenciada por esses caras, né? exatamente, Então a exatamente. gente ver aquilo e entender o que eles estão fazendo é muito fácil. E Sim. se só se divertir. É o que você falou. Cara, imagina ali no final dos anos 60 os caras fazerem isso, a galera bem mais assim, com aquela etiqueta toda olhando e falando, que isso, cara? Né? Vou invadir seu castelo. Não, não. Ah, então traz a vaca. Você pensa que o cara vai pegar a merda da vaca e vai jogar. Não, ele joga a vaca nos caras. Não, é Sabe? surreal, cara. É Assim, surreal. É surreal. eles trouxeram para a comédia elementos que ninguém usava, né? O absurdo. Eles quebravam a sequência do roteiro tradicional da comédia. E quando eles foram para o cinema, isso foi piorado, porque eles quebraram totalmente a estrutura de roteiro cinematográfico, quebravam a quarta parede direto, assim. Tem uma cena no Em Busca do Cálice Sagrado que o cara invade o castelo das mulheres lá. E aí no meio da cena ela olha e fala, tá ficando boa a cena? Aí todo mundo, sim. Ela estava preocupada, né? Cara, isso é muito a quebra da quarta parede, né? É. Então, assim, e outra coisa que é legal, eles são todos de universidades, acho que é Harvard e a outra eu não lembro. Acho que é Cambridge e Oxford. É Oxford. verdade, Harvard não, é Cambridge e Oxford, são britânicos. E assim, eles trazem piadas eruditas, assim, muito elaboradas de temas que as pessoas não faziam piada, né? Então eles falam, o que eu sempre achei interessante na comédia, fazer piada com o poder, fazer piada com a monarquia, com a religião, assim, coisas que... Já vem na cabeça já. Eu não sou seu rei. Eu não votei em você. Eu não votei em você. Exatamente, cara. Não, é demais, cara. Então, assim,
eles têm essa importância, eles criaram conceitos que depois virou, como você falou, virou normal. Então, aí, muita coisa que surgiu depois, a gente pensar, por exemplo, no Brasil, TV pirata, lá nos anos 80, até o próprio Cacete do Planeta, que depois ficou horrível, mas no começo também tinha esse conceito do absurdo, e o Porta dos Fundos hoje, cara, eles bebem muito na fonte do Monty Python, então, por isso eles são tão importantes, né? Até hoje, os grupos de comédia se inspiram no que eles estabeleceram como a nova regra, né? É que não tinha regra, na verdade, né? Não, comediantes stand-up também, cara. Sim. Mesmo que não tenha a ação ali, mas o texto, em alguns textos, tem puxa algo absurdo assim, que é total o que você falou, é da fonte de Monty Python. Sim, sim. E aí, focando um pouquinho nos filmes, então, vamos começar pelo Cálice Sagrado. Cara, eu acho sensacional o filme desde o começo, essa já é uma regra que eles quebraram. Porque uma regra de roteiro de cinema é você exclui toda cena que não faz a narrativa andar. Tudo que não tem conexão com a trama. E ali eles têm um fiapinho de trama, que é o cálice, que no fim das contas eles nem acham. Não é nada. E aí, na primeira cena, o Arthur já chega lá, já quebra a seriedade com o negócio do cavalo batendo, assim. Mas ele chega com aquela coisa do rei para discutir com o cara e eles começam a discutir sobre andorinhas, cara. E assim, e aí entra a parte erudita deles, de ser alguém, pessoas que têm muito conhecimento sobre os assuntos. Porque eles começam a falar tecnicamente sobre como não era possível uma andorinha carregar um coco, ainda mais num país que não é tropical, e aí começa a discutir física e sai totalmente da trama do filme, né? Então, assim, isso acontece várias vezes ao longo do Cálice Sagrado, né? A então parte da bruxa, a parte da bruxa também, né? Sim. Que assim, às vezes da parte da bruxa, que quem que é a bruxa? Quanto que ela pesa? Não, tem que jogar no lago. Se ela boiar, sim, ela não é uma bruxa. Não, se ela boiar, ela é uma bruxa. O que boia? Madeira. E o que boia também? Um pato. Então, se ela pisar a mesma coisa que um pato, significa que ela é uma bruxa. Cara, aí você fala... Aí você fala, que ridículo isso. Aí você para e pensa, não, isso era verdade, isso acontecia mesmo. Era assim na Idade Média, cara. Não. Acontece até hoje. Cara... tem um vídeo, cara, eu esqueci o casal que eu gosto muito, que faz vários vídeos, não sei se é do Meteoro, acho que não. Mas eles fizeram um vídeo sobre como o Monty Python reflete a loucura da internet, nessa cena, inclusive. Que é essa coisa, você vai argumentar no Twitter, é assim que as pessoas argumentam. Isso. Eles trazem um negócio nada a ver com o que você tá falando e sai com a razão ainda, sabe? É isso. Até hoje é assim. Eu ri demais fazendo esse paralelo. Exato. Cara, com argumentos bizarros, com informações aleatórias para justificar aquilo. Exato. E além do mais, faz no pose de pessoa sensata, né? Exato. Tentando achar uma lógica nisso. né? Mas o que o Thiago falou é verdade. Na época medieval tinha muito isso. Até deixar uma recomendação de um vídeo aqui do Entre Planos, em que eles fazem essa... É quase uma aula sobre quantas coisas do Em Busca do Cálice Sagrado realmente aconteciam, né? Talvez menos absurdo do que tá ali, porque a comédia faz isso, exagera uma situação real pra gente pensar naquilo. Mas tem muita coisa que tá ali que realmente acontecia na época medieval. E essa cena, o parâmetro de julgamento das bruxas era mais ou menos assim mesmo. É um pouco menos de exagero, mas eram coisas totalmente desconexas, assim. Tinha um negócio do peso da Bíblia, acho, tinha uma coisa assim. O peso da Bíblia. Era assim, cara. Se ela pesasse mais do que a Bíblia, era uma bruxa, porque ninguém podia pesar mais do que o pensamento de Deus. Isso já é uma piada em si só, né, cara? Sim. Então, assim, eu acho genial nesse filme, eles começam a questionar conceitos da monarquia, da época medieval, e você repara que na filmografia inteira deles, eles criticam a igreja também, desde de Jesus Cristo, mas não criticando ele, mas o fanatismo religioso, depois a igreja na época medieval, e depois, no sentido da vida, a igreja, a influência que ela tem hoje na cena do Todo Esperma é Sagrado, que é sensacional. Essa cena é demais, cara. O casal com, sei lá, umas 40 crianças. Você tá quebrando, tá nome de Monty Python, você tá quebrando o fluxo quebrando a roteiro, regra, né? Então depois a gente comenta. Vamos voltar aqui. Mas voltando então ao Cálice Sagrado, quais cenas que vocês assim curtiram mais, assim? Cara, a sequência ali de atravessar a ponte é demais, cara. Depois do monstro, como é que eles falam? É a besta.
A besta, é. Mas o moço chama... Porque o cara tava escrevendo... Né? Ar, ainda eles discutem, isso que é legal, eles discutem, mas o cara não ia escrever se ele tivesse morrendo. Mas a sequência da ponte ali para mim, cara, já tá no final do filme e assim, isso é algo que depois na vida de Brian eu vou comentar. Mas, cara, tá no final do filme e o ritmo continua ali e você tá rachando o bico e eles vão discutir com o ancião lá, o feiticeiro, sei lá, o mendigo. Bruxo da cena 24, né? Exato, que é outra quebra de regra. Exato, boa. Cara, e tem a parte cômica ali, de repente o cara não sabe, eu não sei, ele voa também. E aí, beleza, eles estão atravessando a ponte, e aí tem um intervalo, né? No final do filme. Cara, eu ria demais, assim. Pra mim, aquilo marcou muito. É sensacional essa sequência. É muito boa mesmo. Eu pego o Cavaleiro Negro. Foi só arranhão. O cara sem braço, sem perna. Vamos lá, bom, eu proponho um empate. Não, muito bom. Os cavaleiros que dizem que gritam Ni. Porque agora aqui com a Olivia, do nada começou a falar esse dia Ni. Eu falei, o que é isso? Ni. Eu comecei a rir sozinho. Você não tá rindo nada, Luciano. Você não vai entender a piada. Mas eu acabei não pesquisando, mas qual que é a referência dos cavaleiros? Nenhuma. Não tem. É um nonsense mesmo, né? Mas sabe uma coisa legal do que você citou, dessa cena da ponte? Que ela faz uma conexão com a primeira cena, cara. Que é uma coisa sempre legal em filme, assim. Quase no final, aí eles falam da andorinha, cara. Que é por causa da andorinha que o cara erra. É verdade, Que é muito legal, né? Não, é inteligentíssimo, cara. A cena do Lancelot invadindo o castelo para resgatar lá a donzela, né? Sim. O cara lá, os guardas comendo a fruta, ele correndo de longe, corta pros guardas comendo, ele de longe ainda correndo, aí corta de novo e do nada ele tá aparecendo, estapeando todo mundo. Que é outra quebra de regra do cinema, porque o que é a linguagem tradicional? O cara, cada vez que corta, ele tá mais perto, né? E nessa não, ele continua no mesmo lugar, cara. Ele sai invadindo, quebrando todo mundo. Nossa, cara, essa eu rachei também de... Sim, é muito bom. Não, esse filme é muito bom, cara. E essa coisa deles brincarem com a falta de orçamento e tal. Aí o cartunista tá desenhando a fera lá, e ele tem um ataque, morre, aí a fera some. Como que vamos sobreviver a fera? Não tem como matar, é o cartunista que morre, né? É verdade, cara. É verdade. Sensacional, cara. E aquele final, eu não entendi muito bem o final da polícia invadindo. Depois eu vi uns episódios do Flying Circus e li. Parece que sempre, nos próprios episódios, sempre que alguma sketch que fala, né? Sketch não ia pra frente, ou não evoluía, do nada eles metiam um policial lá, ó, acabou com essa porra aqui, não tá dando certo, corta. É mais ou menos quando eles achavam que já não tava tendo muita graça, aí a polícia meio que interrompia, acabou, chega e tal. E aí eles levaram isso pro filme, né, cara? Na primeira vez que eu vi, eu não entendi. Falei, por que tá polícia invadindo? O que tem a ver? Aí depois você vai pesquisar sobre os caras, né? É eles, né? E ao longo do filme a polícia vai aparecendo, porque eles matam um cara. E aí eles vão investigando aquilo. Mata o historiador lá, né, meu? Que também, porra, o cara, no tempo atual, o cara tá falando lá. Cara, que assim, isso aí na verdade é o Deus Ex Machina, né? Eles usam algo fora da narrativa pra concluir. E que aí, fazendo um salto para a vida de Brian, acontece de um jeito totalmente nonsense, que é uma nave espacial pegar ele na hora que ele vai cair, né, cara? Exato. É uma coisa assim, totalmente fora do normal, né? Vamos falar um pouquinho do Brian, então. Uma coisa que eu acho legal na vida de Brian é que é uma entrevista que ele, não sei se foi o John, eu não lembro quem deles que falou. Acho que foi o Eric Idle, eu acho. Foi o Eric Idle, né? Que ele disse que eles queriam fazer sobre Jesus. E depois eles viram que não tinha muito sentido fazer piada sobre os ensinamentos dele, e aí eles fizeram a história paralela e focaram, no fim das contas, nas coisas que tem que ser criticadas da religião, que é o fanatismo, as divisões. E eu acho que ficou muito bom isso no filme, né? Essa crítica
em forma de comédia totalmente escrachada, mas tem muito disso lá, né? Ele falou que não tinha graça zoar de Jesus, porque no fundo, o que Jesus fala é certo. Então, assim, ele é uma boa pessoa, a gente não tem como a gente zoar ele, né? É, mais ou menos isso mesmo. Tipo, não tem. Tanto que até quando saiu, acho que a igreja falava, esse filme é blasfêmia. Não, não é blasfêmia, é heresia, é diferente. A gente tá contra a igreja, não tá contra Jesus. Exato. Aliás, a cena da blasfêmia é demais, né? Do Jeová? É. Não, começa com as mulheres do Barbada lá, né? É. E os caras, Jeová, falou Jeová, né? Cara, só de falar, mas eu só falei. Não, mas é hoje, né? Exato. Não, assim, até fazendo esse filme, às vezes, não só a vida de Brian, mas os outros, às vezes você pode pensar assim, eu vou ter uma comédia, eu vou desligar meu cérebro e só curtir. Se você fazer isso, você não vai gostar dos filmes. Porque, assim, é um humor, você tem que estar ligado. Assim, não é aquele humor bobinho, facinho, pra não. mim é o melhor tipo de humor, cara. De novo, é o humor que ataca o poder de uma forma divertida, mas que faz você refletir. Que é como era o Chaplin, por exemplo, cara. Assim, se eu pensar no que eu mais gosto de comédia, a maioria tem esse fundo de crítica a grupos que normalmente as pessoas não querem criticar, e o Porta dos Fundos faz muito isso, né? Então se fala de política, de religião, de poderosos mesmo, né? E o Monty Python é mestre nisso, né? Eu tava até pensando, por que eu gosto tanto de Vida de Brian? Aí eu pensei, nossa, já sei por quê. Porque assim, é um filme que é uma comédia, que tem essa crítica ao fundo. Eu lembrei de outro filme que eu gosto pra caramba, que um monte de gente não gosta, que é o Trovão Tropical, por exemplo. Sim. Que vai na mesma toada. Sim. Que é um filme, uma comédia, só que lá no fundo é uma crítica total a Hollywood, às estrelas. E se você não enxerga essa coisa de fundo, você perde, né? Que comédia boba, que coisa ridícula. Você perde muito, A primeira cena já é uma crítica à distorção da mensagem de Jesus, cara. Eles fazem uma piada com a situação real, que era difícil, devia ser difícil ouvir mesmo, né, de tão longe. Mas assim, como que chega no final a mensagem, né? Pois é. Não, é genial. Eu acho. Abençoe os queijeiros. Mas por que isso? O que eles têm de especial, né? Tem de especial? Os gregos, não, é os gregos agora. Eu acho a vida de Brian mais forte na crítica, mas assim, por estar relacionado à religião, que é algo global, enquanto que Em Busca do Cálice Sagrado talvez tenha a sua crítica muito forte ali à monarquia, a essa estrutura do Reino Unido que a gente não vive, não entende tanto. Então, para mim, na minha visão, a vida de Brian é mais crítica. Sim, é um filme mais crítico. Uma crítica mais universal, né? Oi? É uma crítica mais universal. Exato, exatamente. Sim. E aí, assim, óbvio, tem a sua parte nonsense, tem os exageros todos ali, mas, de novo, Em Busca do Cálice Sagrado é exagero em tudo, sabe? É tudo exagerado, é tudo muito escrachado. A vida de Brian, cara, essa passagem mesmo do começo, pô, é inteligentíssimo fazer essa crítica com o cara falando de longe e a mensagem chegando. Não é exagero, é racional. Sim. Né? Então, para mim, é muito diferente os dois filmes nisso. E até depois O Sentido da Vida é o mais sério deles. Ele é menos engraçado, mais reflexivo. Então eles evoluíram nesse caminho mesmo. E a vida de Brian está no meio entre o total absurdo nonsense do primeiro e o mais cerebral, que é o último. Mas os três são excelentes. E no Busca do Cálice Sagrado, é claro que 80% das críticas são à monarquia, mas você pode pincelar essas, tipo, da época medieval, a gente pode buscar alguma outra coisa, mas concordo que a vida de Brian é mais universal, né? Pelo menos para nós ocidentais, né? Então, para o ocidente cristão, né? Cara, eu acho sensacional, por exemplo, como eles criticam o poder, mas também criticam os revolucionários quando eles mostram as divisões
dentro dos grupos ali, e aí acaba sendo uma crítica a partidos políticos que querem a mesma coisa e tem só siglas diferentes e brigam entre eles. Quando eles vão invadir lá o palácio, eles falam, vamos lutar contra o inimigo comum. Aí eles falam o nome de um terceiro grupo que não estava lá, em vez de falar dos romanos. É muito bom, cara. Não, e assim, eu até vi agora, falei, esse filme é possível, ele deve ter envelhecido mal, deve ter alguma piada lá que é ofensiva hoje. Não tem, envelheceu, além de ele envelhecer bem, ele é atual. Na hora desse caso dos grupos, aí eu lembrei hoje em dia aqui do Brasil, né? Sim. Nosso amado presidente. E os grupos, ao invés de tomar atitude, não, vamos discutir, vamos soltar nota. Fazer um manifesto. Nota de repúdio. Nota de repúdio. Mas não, vocês têm que agir. Não. Primeiro vamos sentar, vamos discutir aqui entre a gente. E assim, eles estão todos brigando pela mesma coisa e no fundo cada um acaba brigando por nada. Exatamente. A oposição brasileira se encaixa perfeitamente nisso, toda fracionada, brigando entre ela. É incrível, cara, como é atual isso. Exato. É incrível. Outra coisa que eu acho legal é que eles atacam o poder, os romanos, a igreja, mas eles também mostram um pouco do outro lado, e aqui sem querer defender nada, porque imperialismo não presta mesmo, colonização, nada, mas quando eles falam assim, o que eles fizeram por nós? Aí o cara fala, saneamento. Aí outra, eles trouxeram saúde. Água. Daí depois no final ele fala, bom, tirando saneamento, saúde, educação, água, mas uma lista enorme, cara. O que mais eles fizeram, né? Cara, isso é muito legal, isso é uma piada inteligentíssima, de novo, eu concordo com você, Hector, é super inteligente. Exato, é mais político mesmo, né? Eu acho também que a cena do apedrejamento a gente já falou, aquela cena que eles estão no, tipo um coliseu, e eles estão discutindo, e aí surge o tema do feminismo ali, na Loreta, né? Porque ele fala, todo homem e mulher... Você falou do Coliseu, eu lembrei de outra coisa, o Coliseu, como é que o cara vence a luta? Também é demais, né? O cara fica correndo, né? Correndo, o outro seguindo ele. Mas é engraçado assim que ele fala assim, ele se sente uma mulher, cara, toca num tema atual, né? Que ele se sente uma mulher, o cara fala, mas ele não pode ter filho, não, mas e aí, mas ele quer, né? E essa parte também que ele fica interrompendo toda palavra que o cara fala no masculino, ele fala no feminino também. A causa é interessante, mas se torna até chato nesse ponto, né? A interrupção dele, né? E assim, falando um pouquinho dos atores, cara, eles são todos muito bons, né? Nesse da vida de Brian, acho que eles fazem 40 papéis diferentes, ou mais de 40 papéis diferentes. Eles aparecem em vários momentos. Mas o meu favorito é o Michael Palin, acho que é a pronúncia assim, né? Do Pilates. Cara, ele é muito bom, cara. E essa cena, Nossa, cara, é verdade. Até hoje eu choro de rir, cara. É muito boa essa cena, cara. E ela acontece em dois momentos. Primeiro tá só o Brian e depois com a galera toda, né? Que aí vem o amigo dele que tem outro problema. E eles ficam falando só nome com R e depois só com S. Cara, é muito bom isso. Eu gosto bastante da mãe do Brian, acho que é o Terry Jones que faz, cara. Nossa, eu racho de rir com ela também. No começo, mas o que vocês trazem aqui para meu filho? Mirra, incenso, ouro. Ouro, volta aqui, ouro. É bem legal. Não, realmente, ele também manda muito bem. Ele costuma fazer esses papéis de mulheres, né? Acho que é ele que faz o Eu Não Votei em Você lá no Busca do Cálice Sagrado. Eu acho que é ele. Eu acho que sim. Que ele faz essa voz, assim. E essa é outra coisa também, o humor britânico, né? O inglês britânico. Cara, é muito divertido, assim, o jeito que eles falam, né? A entonação da voz, as palavras. É muito, muito engraçado também. Mas o principal ponto do Brian, também, não sei se a gente vai comentar ainda, mas é o fato do entendimento da mensagem, né? Da religião. Tem aquela parte que ele desce simplesmente, ele desaparece lá para fazer o púlpito, fazer a pregação, né? Só para fugir. Aí ele começa a falar, ele para de falar, desce, eu pensava que você ia falar, não, nada, eu só tava aqui fugindo. Ele sabe o segredo do mundo, ele sabe o segredo, pega ele. Aí começa aquela parte, aí ele solta o chinelo e solta a cabaça. E aí a divisão da igreja, cara. Os da cabaça e os da sandália, eles brigam entre eles. Aí aquela parte depois que ele tá no quarto lá e aparece peladão lá, você vê aquela multidão lá, você vê que tá uma galerinha com um chinelinho na mão,
uma galerinha com a cabaça. Sim. E aí aquela frase assim, vocês não precisam seguir ninguém. Vocês são, cada um é um indivíduo. Cara, pra mim isso é o ponto forte do filme. Não, e o legal é que eles repetem tudo que ele fala, mesmo quando ele fala essas coisas, né? Tipo, eles não estão entendendo nada, cara. Já era. Eles não vão pensar por eles mesmos. Novamente, né? Extremamente atual. Exatamente. Extremamente atual. E não só para religião, né? Sim, exato. Para tudo que é mitificado, digamos assim. É um bom termo. Excelente. Cara, assim, toda a mensagem, tudo que é discutido ali, o subtexto, né, do negócio é espetacular, mas para mim o final já estava um pouco cansativo. Eu não consegui manter, ou melhor, para mim não teve o mesmo ritmo que Em Busca do Cálice Sagrado. É que tem um problema o final da vida de Brian, que eles até acho que eles resolveram bem, mas é porque é uma coisa pesada a crucificação, né? Então você fazer cenas leves, divertidas com aquele momento é difícil, cara. Tanto que eles amarram a mão dos caras, eles não vai pregar lá, não vai ser um negócio... e eles fazem piadas ali, mas é difícil mesmo você trazer leveza para aquele momento, né? É uma coisa muito cruel, né? Até porque finaliza muito bem com a musiquinha, né? Clássico. Cara, perfeito, excelente. Mas não tô falando exatamente da cena da crucificação. Eu tô falando não vou saber em que momento meio que para mim perdeu ali até chegar a isso, sabe? O ritmo de piadas. O ritmo. O ritmo para mim é muito diferente e por isso que eu classifico o Cálice Sagrado melhor. Mais engraçado, né? Ele é mais engraçado e como filme mesmo. Eu me mantive ali na pegada no Cálice e a vida de Brian no final já tava meio beleza. Eu tenho dificuldade de... Eu considero o Brian superior. Então, eu tenho dificuldade. Pelo que eu falei no começo. Eu vou ser humorista, porque eu tenho dificuldade mesmo, porque eu entendo que o primeiro é mais engraçado, o segundo é mais racional nas críticas, assim. Então eu tenho muita dificuldade. Eu acho que os dois são melhores que o Sentido da Vida. O Sentido da Vida é racional pra caramba. E aí não fica tão engraçado. Mas esses outros dois eu tenho muita dificuldade de escolher assim, um dos dois. Eu gosto... Cada um por um motivo diferente. Acho que é isso. Eu gosto muito dos dois. E até voltando para a crucificação, eles conseguiram, né? Uma cena até leve, né? Eles conseguiram, também acho. Eles conseguiram. Porque aquele lá... fazendo piada toda hora, aquele cara que... começa com aquilo lá, não, fica tranquilo, se você vai ficar uns 2 dias aqui, tem tempo para alguém vir te salvar, né? Aí começa, primeiro vem a frente revolucionária lá, que para homenagear se mata. Aí depois vem os amigos dele. E leu o manifesto. Leu o manifesto. E além de salvar, não, obrigado pelo... Você estar se martirizando por nós. É quase uma nota de repúdio aquilo lá. Aí vem a mulher que ele estava lá pegando. Eu fiquei sabendo, obrigado. E por último vem a mãe dele já joga a pá de cal, né? Dá uma bronca nele e vai embora, brava. E no final, a música lá é sensacional, cara. Nossa. Sim. Não, aquele plano final, aquele monte de... Se você colocar... Se eu tivesse uma avó, eu tirar uma foto daquele plano final, todo mundo, e colocar na mesa dela, ela ia todo dia rezar na frente daquilo. Sim. É uma coisa, aquele tiozinho que colocou a foto do Obi-Wan falando que era Jesus. Cara, é perfeita aquela cena, cara. E, cara, voltando um pouquinho... Pode terminar. E voltando assim também, porque a igreja meio que adotou a crucificação como algo dela, né? A crucificação era algo dos romanos, um punhado de gente morreu crucificado. Sim, um monte. Eles brigam com isso, né? Não, a crucificação não é exclusiva de vocês. É de todos que morreram na cruz, né? Sim. E, um pouquinho antes, quando eles estão distribuindo as cruzes ali, que aí tem esse cara que faz piada toda hora, que ele fala assim, não, eu não vou ser crucificado não, tá errado. Aí o cara fala, tá bom, pode ir embora. Não, tô brincando. Cara... Não, eu lembrei uma do caminho lá, o cara levando a cruz, vem cá, amigo, eu te ajudo. E o cara sai correndo. E aí ele tá atrás, ele fala, ele te pegou, hein?
Ele vai rir no caminho inteiro, cara. E aí ele que ferra o Brian no final, porque aí o cara fala, quem é Brian? Ele fala, eu sou o Brian. Ah, então desce aí. Aí, não, eu sou, que é uma piada com o Spartacus, né? I am Brian, I am Brian, I am Brian. Que eu lembro do Eu Sou Spartacus, né? Sim, E, sim. e aí, ele desce e ele fala, não sou eu não, eu tava brincando. E os caras, não, tipo, sai fora, né? É muito bom, cara. O sentido da vida, como eu falei, eu acho o menos engraçado, mas tem dois momentos que eu destaco. É o que eu tinha dito antes, que eu quebrei a regra aqui, que é o do Todo Esperma é Sagrado, que é uma crítica a como a igreja trata a questão da prevenção, das camisinhas e tal. Dando um pano de fundo, é um pai que chega em casa, aí você abre a casa, umas 40, 50 crianças, o pai fala, então, perdi o emprego, vou ter que doar vocês para experimentos genéticos, experimentos científicos, né, para ganhar dinheiro. Aí depois vem a música com as freiras dançando, clássica, né, cara? Clássica. Muito boa essa cena. E tem outra cena que eu adoro, mas aí não é engraçado. Eu acho genial, assim, que é quando eles falam do universo. E é uma musiquinha que deve estar no YouTube, fácil acesso aí, em que eles falam o quanto a gente é insignificante no universo todo. Cara, e a letra é muito interessante, a música é gostosa, assim, então, por isso, eu achei esse filme mais cerebral, menos engraçado, né? Mas os outros dois são muito engraçados, e aí concordo com o Hector, o primeiro eu acho mais engraçado do que A Vida de Brian, mas gosto muito de todos eles. Enfim, resumindo, é um grupo fantástico que vale a pena. Tem os sketches, né, do Flying Circus na Netflix. Tem os sketches do YouTube também. No YouTube também. Eles voltaram recentemente a fazer show e acabou em segundos os ingressos, porque... então, assim, é muito recomendável. Partida de futebol dos filósofos, que é hilário. Cara, sensacional, cara. A escalação, primeiro vem os alemães com Marx, Nietzsche, aí vem os gregos com Aristóteles, aí começa o jogo, aí cada um vai pro lado, começa a pensar assim, e a bola fica parada lá, cara. Cara, esse dia eu vi tipo um programa de auditório em que eles fazem, acho que um quiz, e aí eles convidam o Marx, Cara, todos os ícones do comunismo, assim, e eles começam a oferecer prêmios se eles acertarem perguntas. Só que aí eles perguntam assim, quem ganhou a Copa da Inglaterra de 1947? Aí eles, tipo, não sei, né, cara? Cara, é muito da hora o sketch. E aí o único que acerta alguma coisa é o Karl Marx. E aí eles dão um prêmio pra ele, fazem piada de ser um prêmio, assim, é muito divertido, cara. Então eles têm muitos sketches. Pro lado. A mulher veio me dar um oi aqui no meio do vídeo. Eu quebrei a quarta parede do vídeo. Não, assim, é bem atual mesmo. Você pega nos filmes de sucesso, você pega um Deadpool da vida, tem momentos totalmente inspirados. Porta dos Fundos, como você falou. Aqui no Brasil, Porta dos Fundos é totalmente Monty Python. Cara, tudo que você... Assim, é difícil falar tudo, mas assim, eu diria que 80, 90% do que veio depois de comédia bebe de alguma forma no Monty Python. Cara, eu penso, Debi Lloyd, uma comédia que eu adoro dos anos 90. É totalmente nonsense, surreal. Se fosse um sketch do Monty Python, várias cenas ali, seria normal, cara. Então, eles são muito importantes. Quem gosta de comédia, vale conhecer se não conhece ainda. O que assusta é que, como a gente falou ao longo dessa conversa, algumas discussões são atuais. Isso assusta. Isso assusta. Isso assusta e mostra o quanto a comédia pode ser usada para mostrar isso tudo, como o Porta dos Fundos mostra toda semana aí, como o Monty Python já mostrou, e o Chaplin lá no começo do século mostrou. Comédia é sempre bem-vinda e se for desse jeito, é melhor ainda. Exatamente. É isso aí. Tem que terminar cantando, hein? Então, para encerrar, always look on the bright... Tô deixando cantando sozinho, pô? Vai, só a cabecinha. Ficou bem afinado essa cantoria aqui. Ótimo. Ficou excelente, cara. Beleza. Bom, se gostarem, curta o vídeo, subscreva, compartilha, tudo aquilo que a gente fala sempre. E aí, a semana que vem tem mais, nós três de novo. Semana que vem, Cinema Nacional na veia. É isso aí. Abraço a todos. Até mais.